Uma feira é uma excelente oportunidade de um posicionamento setorial muito forte, né? É o momento onde todo mundo do setor de rochas está olhando, neste caso, para Cachoeiro de Itapemirim, porque toda a cadeia está reunida ali. Então, você ganha uma visibilidade setorial muito grande. ES Brasil Entrevista, Flávia Milanese, CEO da Milanese, organizadora da Cachoeiro Stone Fair. Vem aí a Cachoeiro Stone Fair, de 27 a 30 de agosto, na cidade de Cachoeiro. São 35 anos de feira no sul do estado. Flávia, com essa trajetória de sucesso, é preciso se superar a cada edição, não é mesmo? Esse ano a gente está com uma edição muito especial, né, que a Cachoeiro Stone Fair completa 35 anos, e essa história começou lá atrás, em 1989, com a primeira edição do evento. E para você realmente se manter aí fazendo esse evento tanto tempo, você precisa todo ano trazer alguma novidade, né? Você precisa realmente estar muito alinhado com o que o setor espera, com o que os visitantes querem ver na feira, para que você possa proporcionar uma experiência tanto para quem vai expor, quanto para quem vai visitar, né? Para estar ali e fazer sentido com que a pessoa participe do evento, seja para ver as novidades em maquinários, tecnologia, isso, mas o importante é, de fato, todo ano ter uma novidade ali para atrair as pessoas. E o que vai ter de novidade nessa edição? Todo ano a gente traz, não só a gente como organização do evento, mas as empresas que se preparam para expor no evento, elas trazem novidade. Eu costumo dizer que a Cachoeiro Stone Fair é um ponto de encontro de toda a cadeia produtiva do setor de rochas. E aí as pessoas se preparam muito para isso, as empresas se preparam muito para isso. Então, sempre que tem um lançamento, seja em pedra natural, né, que o Brasil hoje possui a maior diversidade de pedra natural do mundo, então existem uma série de lançamentos que acontecem, né, pedras novas são descobertas de cores diferentes e tudo, e muitas empresas preparam isso para fazer um lançamento na feira, que é o momento onde vai estar todo mundo reunido ali em busca de novidades. Então a gente tem novidades em pedras naturais que estão sendo lançadas, maquinários, né, a parte mais voltada para inovação e tecnologia para o setor. Hoje o Brasil tem trabalhado muito bem o quartzito, e aí o quartzito, como é uma pedra mais resistente, um material mais exótico, ele demanda uma série de outros equipamentos, né, uma tecnologia diferente para se trabalhar com isso, e as empresas que estão ali expondo na Cachoeiro Stone Fair, elas estão muito antenadas a isso, e elas trabalham tudo isso, assim, para poder proporcionar ao visitante as novidades, né, e aí fora isso tem toda a novidade que a organização prepara. Então a gente tem uma arena de conteúdo riquíssima, né? A gente vai fazer um especial que a gente fala que a Cachoeiro Stone Fair é o maior encontro de marmoristas do Brasil, e a gente tem ali dias especialmente dedicados aos marmoristas, que são o público-alvo principal da Cachoeiro Stone Fair. Então eles têm acesso a uma programação riquíssima de conteúdo, né? Conteúdos voltados para a marmoraria, de como eles podem desenvolver e como eles podem trabalhar melhor com os materiais que eles têm. Então esse é um ponto forte ali de novidade. Esse ano a gente está em parceria com o Marmorizou, que é um movimento aí com os principais marmoristas do Brasil, que trabalham sempre em busca dessas novidades, vão estar ali durante os 2 dias da feira fazendo uma programação especial para esse público, e aí as novidades que os expositores já trazem, já preparam, né, já esperam um momento de chegar na feira e apresentar essas novidades. E quais são os números da Stone Fair 2024? A gente está aí chegando perto, né, da edição de 2024 da Cachoeiro Stone Fair, e a nossa expectativa ali, a gente está com uma expectativa de reunir 200 marcas expositoras, né, que são o nosso público expositor que vai levar a novidade para o público visitante, e aí a gente tem expositores a maior parte é do Espírito Santo, pelo potencial realmente que o Espírito Santo tem no setor de rochas ornamentais, mas a gente também tem expositores ali do sul do país, a gente tem de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, então a gente também tem uma participação ali de outros estados brasileiros como expositores do evento. A gente tem uma participação de expositores internacionais também, então a Itália está presente, a Turquia, China e Espanha, que participam com a gente aí nessa edição de 2024, e a gente está com uma expectativa de receber um público visitante de 18 mil pessoas, né? E aí são 18 mil pessoas vindas de todos os estados brasileiros. A Cachoeiro Stone Fair, por ela ser uma feira muito tradicional, ela recebe um público todo ano de todos os estados brasileiros, e de mais assim de 600 cidades. Realmente o Brasil se encontra na Cachoeiro Stone Fair, a gente fala muito isso também. E uma expectativa de receber um público visitante também de outros 28 países, né?
porque o Brasil hoje ele é o quarto maior produtor, o quinto maior exportador, e apesar da Cachoeira Stone Fair ela ter um viés mais local, né, ela é uma feira mais voltada para o mercado interno brasileiro, pela importância que o Brasil tem no setor de rochas, ela acaba atraindo um público internacional também muito importante para o evento. Tem. A gente costuma dizer que a Cachoeira Stone Fair, ela movimenta toda a cadeia do setor de rochas, né? Ela movimenta, ela gera muitos negócios, especificamente quando a gente fala do setor de rochas ornamentais, mas a gente não pode desconsiderar todo o impacto que ela traz para o estado do Espírito Santo e para o município de Cachoeiro de Itapemirim, especificamente ali como a gente fala de local do evento, né? Então, a gente fica ali, a feira tem 4 dias de duração, mas a gente tem um preparatório, né? Então as empresas chegam para montar o stand, depois tem a realização, depois tem a desmontagem. Então assim, a gente movimenta, né, toda a rede hoteleira da região, restaurantes, bares, o comércio local, porque todo mundo que vai ali, né, ela precisa dormir, precisa almoçar, precisa jantar, acaba comprando alguma coisa, né? Então a gente é bem consciente ali dessa importância, né, que a feira tem para o setor de rochas, mas a gente costuma dizer que também ela extrapola o setor de rochas para gerar uma movimentação na própria economia local ali. Eu acho que o principal ali, a gente costuma dizer muito que a Feira de Cachoeiro ela tem alma, né? Porque ela é realmente realizada ali no polo produtor, né? No polo processador, na verdade, né? Cachoeiro de Itapemirim, a gente tem que entender que a feira começou há 35 anos atrás, né? O setor de rochas ornamentais no Brasil, ele é muito jovem, tem cerca ali de 60 anos, então a feira caminhou durante muito tempo com esse desenvolvimento setorial e ajudou também nessa promoção setorial, e Cachoeiro sempre foi o centro disso tudo, né? Depois é lógico que vieram os outros projetos, como a Vitória Stone Fair, que acontecia aqui na capital. A gente está dando um outro passo agora para São Paulo, que a gente fala um pouquinho mais para frente, mas a Cachoeira Stone Fair, ela está sediada ali num dos principais municípios quando a gente fala de rochas ornamentais, né? Uhum. A gente tem a Serra, a gente tem Barra de São Francisco, Nova Venécia, a gente tem o norte do estado do Espírito Santo, mas Cachoeiro sempre foi reconhecido ali como o maior polo processador de rochas ornamentais das Américas. Uhum. Então, todo esse envolvimento, né, local, o envolvimento do setor, né, de acreditar e de apostar no evento, e dela estar inserida ali nesse polo, eu realmente cito isso como um dos motivos aí da vida longa da Cachoeira Stone. Uhum. Ela está no lugar certo. Está no lugar certo. E nesses 35 anos, se você fosse traçar uma linha do tempo, quais os momentos que você marcaria ali como os mais marcantes? Eu estou à frente da gestão da Cachoeira Stone Fair ali desde 2019. Para mim, isso já foi um momento muito marcante ali, apesar de sempre participar. Eu comecei a assumir a gestão do evento ali em 2019, e aí acaba sendo um momento desafiador de você pegar realmente um evento de tantos anos, com tanta credibilidade, e você conseguir manter isso, né? E você ter que trazer as novidades, você ter que trazer inovação, você trazer um pouco da sua cara também para o evento. Então isso para mim é desafiador. Todo ano é um motivo assim, né, de você realmente pensar o que você pode fazer de diferente e como você pode contribuir para o desenvolvimento do setor, né? Como você pode tornar o evento sustentável para que ele realmente faça sentido, para que ele exista e para que ele continue contribuindo. Acho que esse foi para mim um momento desafiador. A gente teve a pandemia, né? Então a Cachoeira Stone Fair durante os 35 anos ela nunca tinha deixado de acontecer, e aí ela teve essa pausa aí de 2 anos. A gente ficou 2 anos sem realizar a Cachoeira Stone Fair, então foi um momento também de olhar para dentro e entender como é que a gente precisava, o que a gente poderia fazer ali naquele momento que a gente não tinha feira física, mas a gente tinha para a gente ali uma obrigação de também continuar fomentando negócios. Então como a gente podia contribuir, e aí a gente trouxe um projeto digital que é o Stone Summit, que até hoje a gente tem ele ali, que naquele momento da pandemia foi muito importante para conectar os elos da cadeia. E claro, assim, acho que e aí falando ali do histórico da Milanese, sem dúvida, a Cachoeira Stone Fair, a primeira edição dela foi realizada nas baias, né, lá do Parque de Exposição de Cachoeiro, né? Então era uma feira que tinha 12 expositores, né? Então você imaginar que isso hoje se transformou numa feira que é referência mundial,
quando você fala de pedra natural, você tem a cachoeira aí figurando entre uma das mais importantes ali do mundo, e você está falando ali de 250 expositores, de estarem presentes, né? E você vê toda essa trajetória, e você vê ela se consolidando e ficando mais forte a cada ano. Acho que, sem dúvida, assim, foram muitos desafios que a gente passou, mas eu acho que o importante é isso, né? O importante hoje a gente está com um evento muito consolidado e forte, né? Eu acho que isso é o que vale. E vocês também, nesse período, acompanharam mudanças no próprio setor de rochas naturais, né? O setor, como eu falei, né? A Cachoeira Stone Fair, por ela ter esses 35 anos de história, ela caminha muito lado a lado com o setor, né? A gente tem um relacionamento muito próximo com as entidades setoriais, que são, inclusive, promotoras do evento, junto com a Milanese, né? Então, a gente tem o Sindirochas, que é o Sindicato de Rochas Ornamentais do Espírito Santo, a gente tem o CTMAG, que é o Centro Tecnológico de Mármore e Granito, e a gente tem o Centro Rochas hoje, que é a Associação Nacional que representa o setor e que caminha com a gente ali nesses desafios de tornar os eventos cada vez mais fortes. E a gente faz isso muito alinhado, então a gente pegou já momentos de crise do setor, né? Hoje a gente sente que o setor está num ano bom, então o setor está vendendo bastante, e aí cabe a gente ali enxergar as oportunidades que a gente tem e o que o setor espera da gente como uma entidade promotora do evento, porque o evento, uma feira em si, e aí falando tanto da Cachoeira Stone Fair, como da Vitória Stone Fair, como da Marmomac Brasil, um evento ele tem muito mais objetivo do que simplesmente ele acontecer ali durante os 4 dias de evento, né? A gente fala muito que a feira, o objetivo talvez principal dela seja gerar negócio, seja venda, mas a gente tem uma série de outros objetivos ali que a gente precisa cuidar muito bem deles e precisa estar muito alinhado com o setor. Então, assim, uma feira é uma excelente oportunidade de um posicionamento setorial muito forte, né? É um momento onde todo mundo do setor de rochas está olhando, neste caso, para a Cachoeira de Itapemirim, porque toda a cadeia está reunida ali. Então, você ganha uma visibilidade setorial muito grande, né? E depois também você tem as próprias empresas que participam do evento, elas têm uma oportunidade de se posicionar que talvez em outros lugares elas demorariam mais tempo, né? Então você está falando de um público ali de 15, 18 mil pessoas que durante 4 dias você acaba tendo acesso a elas, e você consegue mostrar a sua empresa, você consegue mostrar de repente o que você trabalha e como você trabalha, e isso não acontece em outras oportunidades, né? Você demora mais tempo. Então, quando a gente fala que a gente caminha muito, muito junto com o setor, é isso. É da gente enxergar em que caminho o setor está, onde o setor está, e tentar ajudar da onde o setor quer ir, como o setor quer ir. Né? Então, eu vejo esse papel ali da gente acompanhar essas mudanças setoriais, mas ao mesmo tempo a gente trazer ferramentas que façam com que o setor atinja os objetivos dele. Acho que até pegando o gancho dessa última pergunta ali sobre as mudanças do setor, né? Hoje, quando a gente começou com a Feira de Cachoeiro, em 1989, e aí a feira foi crescendo, foi se desenvolvendo. Em 2003, a gente enxergou a necessidade de também ter um evento na capital, né? Aqui em Vitória, que tinha um objetivo ali de trazer, de proporcionar um acesso para quem vinha de fora mais fácil, principalmente para o público internacional. E aí, durante a Feira de Vitória aqui, a gente ficou com 20, 21 anos realizando, né? E aí ela tinha esse objetivo de atrair um público internacional que a Cachoeira Stone Fair, apesar de conseguir, não tinha toda a magnitude da Vitória Stone Fair. Então, em Cachoeira a gente recebe 28, 30 países, na Vitória Stone Fair a gente recebe 60, 70, né? Então, a gente conseguiu manter essas duas feiras muito bem posicionadas. Mas o mercado muda muito, né? E essa nossa mudança para São Paulo, ela tem única e exclusivamente o objetivo de fazer com que o setor se comunique para fora do setor. O setor hoje, ele já se desenvolveu tanto que ele tem já a capacidade de começar a falar com novos públicos que até então ele não trabalhava de uma forma mais direcionada ou de uma forma mais impactante. E como eu falei, a feira ela tem esse papel de ampliar o público que o setor fala, né? Então eu acho que o setor tem que usar a feira como uma ferramenta de expansão. E aí a gente identificou que tinha essa oportunidade do setor ir para São Paulo, não desmerecendo o Espírito Santo, longe disso, porque o Espírito Santo hoje representa 80% de tudo que é exportado.
O Espírito Santo é o estado referência no Brasil quando a gente fala em pedra natural, mas quando a gente fala em atividades com novos públicos, especificadores, designers, ou novos países que a gente quer atingir, que por N motivos talvez ainda não viam em Vitória. Só para ter uma ideia, o setor de rochas brasileiro, ele exporta para mais de 120 países. E a gente, historicamente, reunia ali em Vitória 60, 70 países. Então a gente tem uma série de outros países que a gente precisa atrair. E atraindo isso, você aumentando o público-alvo com arquitetura, com design, com construtoras, com marmoristas de alto padrão, que às vezes também não vinham até o Espírito Santo, você traz mais desenvolvimento e mais riqueza para o Espírito Santo, né? Porque o setor está instalado aqui, o forte do setor de rochas é aqui. Então, nada mais é do que esse passo da gente ir para São Paulo, é de uma expansão. Daquele mesmo movimento que lá atrás, há 20 anos, a gente fez com a vinda da Feira de Cachoeira também para Vitória, agora a gente dá um passo maior, que é ir de Vitória para São Paulo. Então, a gente sempre faz as coisas muito alinhadas com o setor, né? Então, isso é claro que toda mudança no primeiro momento ela assusta, mas todo mundo já entendeu que o objetivo disso é fazer uma expansão da Marmomac Brasil, né? Assim, fazer uma expansão do evento. A gente vai para São Paulo com uma marca que é mundialmente conhecida, né? Que a Marmomac hoje é a maior feira de pedras naturais do mundo, né? Tem 55 anos de atuação, ela acontece em Verona, na Itália, e faz parte do grupo Verona Fieri, que hoje a Milanês é associada, né? A Milanês faz parte do grupo Verona Fieri, e surgiu essa oportunidade da gente ir com um evento para São Paulo e trazendo a primeira Marmomac fora da Itália, que é a Marmomac Brasil. Então você não pode deixar essas oportunidades passarem, né? Porque são oportunidades que vão trazer um maior profissionalismo e desenvolvimento para o setor. As pessoas às vezes acham que o nosso trabalho é a Cachoeiro Stone Fair, né? E a Marmomac Brasil agora que vai acontecer, mas não é. A gente realmente, o envolvimento que a gente tem com o setor, a gente faz trabalho o ano inteiro. Então a gente tem uma série de ações que acontecem. Então a gente participa de eventos internacionais, divulgando a Cachoeiro Stone Fair, divulgando a Marmomac Brasil. A gente tem no calendário agora, né? Acontece a Cachoeiro em agosto, depois em setembro a gente está na Marmomac Itália, também promovendo o Brasil. Em outubro a gente vai estar nos Estados Unidos, porque hoje os Estados Unidos é o maior mercado consumidor de pedra natural, responde ali por 50%, 60% de tudo que é exportado, então é um mercado importantíssimo, e o nosso papel é ir até lá, conversar com os principais compradores e importadores para divulgar ainda mais a pedra natural brasileira como sinônimo de exclusividade, de beleza. Então a gente tem um trabalho ali de promoção setorial ao longo do ano inteiro, né? Quando a gente não está falando da Cachoeiro Stone Fair, a gente está falando ali da Marmomac Brasil, e claro que é o primeiro evento que a gente vai fazer, né, em São Paulo, mas a gente, como Milanese, a gente já faz, a gente tem outros eventos, né, de outros segmentos, e a gente faz uma feira já em Bento Gonçalves, que é o Wine South America, é uma feira de vinhos, que hoje já figura aí entre as mais importantes do setor, né, assim, do Brasil. Então a gente já está assim, a Milanese nasceu aqui no Espírito Santo, a gente tem eventos aqui, a Mac Show, que vai acontecer também agora no início de agosto, que é uma feira sensacional, que já tem movimentado bastante assim, o mercado regional e o mercado nacional. A gente nasceu com o mármore e granito, e a gente tem essa história ali de 35 anos com o mármore e granito, em especial com a Cachoeiro Stone Fair. Mas a Mac Show ali a gente está indo já para a 17ª edição, a Wine ali a gente já está com a 5ª, 6ª edição acontecendo. Então, e assim, os planos não param, né? A gente está com um evento novo, que em breve aí vai ser lançado para 2025, um evento de calendário de um outro setor. Então a gente não para. Aqui no estado? Aqui no Espírito Santo. Então, quando a gente fala desse impacto, dessa mudança, né, da Vitória Stone Fair, assim, a nossa cabeça não para, né? A gente tem como filosofia ali ajudar no desenvolvimento do Espírito Santo, e a gente acredita muito que as feiras de negócios, elas são ferramentas fundamentais para isso, porque você acaba atraindo um público que vem fazer turismo de negócios no estado, né? E esse público talvez nem viria para o Espírito Santo se não tivesse aquele primeiro apelo de uma feira de negócios. Depois ele gosta, se encanta pelo estado, que é belíssimo, e acaba voltando, trazendo a família. Então, assim, nosso coração está aqui, nosso trabalho está aqui. A gente tem esse plano de expandir, né? Então estamos indo para São Paulo, já atuamos no Rio Grande do Sul, mas o Espírito Santo continua sendo ali onde a gente quer também seguir com novos eventos, porque a gente enxerga muitas oportunidades aqui de diversos setores que ainda não
a gente ainda não enxerga um evento forte que representa e que possa ajudar ainda mais o setor a se desenvolver. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal e não deixe de curtir e comentar. Siga também nossas redes sociais. Até mais!